Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 18 ao 31 de março. Sim, pessoas, virei a morena do Tchan. Rolou uma coisa meio Ruth Raquel aqui. Vos apresento Raquel. Amados, antes que perguntem, né? Fui escurecer meu cabelo 2 dias atrás, escureci, ficou um pouco escurecido demais, mas tudo bem, vai clarear. Só que tô aqui começando a gravar e meu cabelo, toda vez que eu mexo em câmera, ele está preto, tá? Não estou conseguindo lidar com essa personalidade de cabelo preto aqui. Se eu colocasse um ring light, iria ficar mais claro, mas o ring light dói meu olho, gente. Então lidem com essa Raquel aqui. Não quero saber se ficou bom ou não ficou bom. Lidem com a Tiffany de cabelo preto. Ai, gente, cada coisa, né? Cada coisa que nos acontece, né, mulheres? Em sua grande maioria, coisas que passamos. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, aqui estamos. Quero saber como é que foi, né? Tivemos aí 2 eclipses, dia 17, e aí agora no último dia 3 de março. Eu quero saber como que vocês sobreviveram a isso. Estamos agora num momento ultra mega caótico do coletivo, né? Não tem como não falar sobre isso. Então, esse clima, eu vou apresentar 2 coisas bem distintas. A quinzena, que a gente vai viver agora, e também o que nos aguarda, o que nos reserva aí os próximos meses, tá? Então, eu trouxe algumas datas importantes para só localizar vocês. Também tem o vídeo que eu gravei sobre previsões 2026, que já tá com tudo isso daí revelado, mas hoje eu quis trazer, assim, só um apanhado do que ainda os próximos meses tem aí de mais importante para a gente se programar, né? Então, vamos lá. Eu vou primeiro apresentar para vocês brevemente aqui a quinzena, explicar, né, a lua nova, e aí a gente vai conversando. Então, espero que estejam bem, né? Estamos no meio do caos, não preciso nem falar nada, né? O caos, estamos no caos, a gente nem sabe para onde que isso vai, mas lembra que isso aí tudo estava previsto, né? Todos os astrólogos com certeza estão falando sobre isso, já vinham falando sobre isso, que fevereiro ia ser o grande mês, né? O mês que, quando algo importante de temática ariana iria aparecer, porque tivemos essa conjunção em Saturno, Netuno em Áries, e agora temos que lidar com o que apareceu, porque não, né, já estava previsto, vai fazer o quê? Né? Pelo menos a astrologia nos traz esse conforto de entender que as coisas já estavam programadas, né? Infelizmente, né? Porque afinal, quem gostaria de estar passando por isso agora? Estamos um pouco cansados desde 2020. Não sou só eu, né, que está um pouco cansada, que queria um pouquinho de paz. Eu queria voltar para 2016, 2015, 2017, que anos de glória que eu tive ali, de tranquilidade, né? 2009 foi bom também para mim. Enfim, tinha, né, o fim do mundo acontecer. Se bem que 2009 tinha, eu estava bem, mas 2008 teve aquela crise econômica lá. Enfim, então vamos lá. O que é importante que acontece agora no dia 18, né? A gente termina a temporada de eclipses, porque tivemos um eclipse solar em Aquário, um eclipse lunar em Virgem, e agora essa lua nova marca o fim desse período de eclipses, que sempre é uma lunação mais tensa, intensa, de acontecimentos mais assim, uau, né? Então, autoexplicativo que vivemos, então agora entramos, por um lado, não temos eclipse. Pronto, já é alguma coisa boa, né? E aí, o que a gente tem na quinzena? No dia 18, a gente vai ter uma lua nova nos 28 graus de Peixes. No dia 20, Mercúrio vai encontrar o nó do norte em Peixes, no mesmo dia que ele fica direto. Eu vou mostrar para vocês isso no mapa e a relevância disso. Recentemente, o Júpiter ficou direto, né, no dia 11 de março, que já foi, mas só para retomar aqui. No dia 21 de março, Marte em Peixes faz esse trígono para esse Júpiter em Câncer que está parado no céu. No dia 28, Saturno em Áries vai fazer um sextil para Plutão em Aquário, nos 5 graus. Então é só isso que temos na quinzena. Tem muita coisa acontecendo, né? Mas vamos com calma. E aí a pergunta é: para onde que estamos indo? Né? Será que estamos indo para um barranco? Não sei, não sei. Então eu vou trazer aqui para vocês, eu tenho bastante mapa aqui para mostrar. Então vamos lá. No dia 18, a lua nova em Peixes, ela vai acontecer às 10h23 da noite, nos 28 graus, tá? E aí eu comentei, né, que a gente tem um Mercúrio junto com o nó do norte em trígono para esse Júpiter aqui, e Marte também fez trígono? No dia 21, Marte faz um trígono
para o Júpiter aqui. Então, o que isso aqui significa para nós, como seres humanos comuns, né, que estão aí vivos e tentando sobreviver ao caos que a gente está vivendo? Vamos trazer a parte mais objetiva do mapa astral. Quem não entende de mapa astral, eu tenho um vídeo aqui embaixo para você aprender as casas astrológicas e conseguir interpretar isso para você. Então, já do último clima, eu já tinha avisado para vocês que se formaria uma grande coletividade aqui em Peixes e que a gente teria que aproveitar esse momento. Se você não assistiu, vale a pena ainda assistir o clima anterior. Aproveitar esse momento aqui para resgatar todo o caos que foi, organizar, né? Resgatar por causa de Mercúrio retrógrado e organizar tudo que a gente viveu do setor peixes do nosso mapa astral desde 2023 que Saturno passou aqui. Então eu falei, em 2023 Saturno entrou em peixes, passou, fez uma super auditoria, construiu aquele imóvel na planta e agora chegou a hora de pegar as chaves e começar a, de fato, comprar móveis, colocar o piso que você quer, pintar aquela parede. Então é esse o processo que a gente está fazendo. Então reparem, desde que Mercúrio está retrógrado, perto ali do carnaval, essas temáticas voltaram, pendências de coisas de peixes para vocês voltaram e estão sendo reorganizadas. Para mim está sendo fenomenal, gente. É impressionante como isso tá, para mim, assim, escarrado. O setor peixes, coisas de peixes antigas, né, para minha casa 2, talvez para você seja a casa 10 de carreira, talvez coisas de relacionamento na casa 7. Então, assim, esse setor está sendo mexido, reorganizado, coisas mágicas e esquisitas surgindo para serem olhadas, trabalhadas, organizadas para começarem a andar para frente, tá? Então a presença de Marte traz muita energia. A presença de Mercúrio geralmente não tem grande relevância, mas esse Mercúrio ficou retrógrado no setor, por isso que eu tô falando que trouxe coisas do passado para olhar aqui. E tá terminando essa retrogradação. Só que essa retrogradação, ela tá terminando de uma forma bem interessante, porque eu falei, Mercúrio vai estar em conjunção com o nó do norte aqui em Peixes, 8 graus e 8 graus. E o nó do norte, ele é um ponto de destino, ele é um ponto de futuro e um ponto de crescimento. Então, temos aqui toda uma atividade nesse setor que se culmina agora, nessa quinzena, com a lua nova em Peixes. Então, gente, é isso, tá? Nós temos ainda 15 dias bem legais para trabalhar tudo, assim, surgiram coisas no Mercúrio retrógrado, vocês resgataram, reorganizaram. Nossa, para mim isso na minha vida faz tanto sentido. Eu já tinha falado sobre isso aqui, mas é tão engraçado, quando eu tô gravando o clima, é que eu tenho as minhas melhores ideias. É muito, muito louco isso, porque se eu não consigo analisar com tanta objetividade o meu mapa astral, quando eu gravo o clima, vem uma objetividade muito grande, porque eu tô falando para os outros, daí eu conecto com o meu e é muito engraçado. Parece que tem a Tiffany que grava e a Tiffany, pessoa física. E aí é muito engraçado, porque eu recebo umas informações dessa daqui para me ajudar aqui de vez em quando. É muito. Os insights que eu tenho quando eu gravo o clima para minha própria vida é muito engraçado. Porque rola um distanciamento, né? Que eu preciso gravar para os outros. Meus atendimentos também, quando eu tenho que falar alguma coisa para o cliente, às vezes eu mesma estou me ajudando ali do nada. Nossa, que insight legal. Eu acho que terapeutas têm muito disso também. Enfim, então esse setor com o Mercúrio parado com o nó do norte, e aí a lua nova que também fala, né, conjunção, Mercúrio nó do norte é uma semente, lua nova em peixes, semente, porque lua nova é semente, então, e o Marte ali trabalhando esse setor, então 15 dias de ainda olhando para esse setor e conseguindo avançar, tá? Tudo que Saturno deixou esse lugar preso, agora se libertou. Então é a última chamada para olhar para esse setor peixes nesse primeiro semestre, tá? Porque depois a gente vai ter um eclipse em peixes ali final de agosto, tá? Então, por enquanto, é a última chamada e vai fazer muito sentido. Gente, se você olhar para o seu mapa, isso vai fazer muito sentido. E o que tem aqui de tão legal que eu falei? Já tinha falado isso no outro clima também. O Júpiter em Câncer, ele parou estacionário no dia 11 de março, então daqui para frente ele só vai começar a sair de Câncer, mas esses 15 graus tá em harmonia com essa galera aqui. Então é assim, a semente, né, foi plantada, tudo foi reorganizado, o apartamento pegou na planta, pintou as paredes e tá ficando mais legal do que você imagina, tá? E o setor câncer, ele conversa bem com o setor peixes. Então, existe uma integração
e uma ajuda agora, né? Saturno saiu e Marte fazendo trígono para Júpiter, o Mercúrio fazendo trígono para Júpiter, então as ideias elas borbulham, os projetos eles começam a florescer, aquilo que estava parado há tanto tempo começa a abrir, tá? Então é realmente um período bem bacana para que tudo isso que veio sendo trabalhado de Saturno comece a florescer, né, depois da auditoria, e ainda trazendo uma informação a mais, quem acompanha bastante os climas, eu estou falando do grande trígono, não tem pão, né? Então o grande trígono formou porque teve uma pontinha aqui em Escorpião, mas agora forma-se ainda esse trígono, né, do setor Câncer para o setor Peixes. E aí, por exemplo, aqui, se a pessoa fosse esse ascendente, né, ela estaria finalizando coisas emocionais. Casa 4 é família, lar é a alma, e casa 8 é transformação, né? Então aqui tem um potencial bacana para a pessoa integrar coisas psíquicas, emocionais, né? Então, se fosse casa 2 com casa 6 é organização financeira, sementes e trabalho. Se fosse casa 10 é carreira e o ascendente em Gêmeos, né? Carreira e aqui o Júpiter no dinheiro. Então, as casas, elas fazem harmonia, tá? É isso que vocês precisam olhar. Ó, Júpiter na 7, né? Se fosse o ascendente Capricórnio, Júpiter estaria na 7 de relacionamentos. E o Peixes na casa 3 aqui de comunicação. Então, comunicação e relacionamentos é uma coisa que combina, tá? Então, é isso que significa o trígono. Duas casas que têm harmonia no nosso mapa. Então, olhem para isso, assim, fortemente essa quinzena, tá? Porque isso é o que tá ainda florescendo, ainda tem chance por causa da lua nova, que ainda reverbera 15 dias, por causa da presença de Marte, que ainda segue aí também um pouquinho mais, né, do que isso. Então, olha para isso com carinho, porque é isso que está fluindo. Então, assim, o mundo está acabando, tudo colapsando, mas, assim, o nosso setor Câncer e Peixe está fluindo, é isso que importa, tá? Né, assim, o olho tremendo aqui, assim, né, mas tudo bem. Então, é isso que a gente tem aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, porque o ponto é, claro, no dia 20 Mercúrio daí anda para frente e ele vai estar parado junto com o nó do norte. Quando ele anda para frente, nos 8 graus, ele fica travadinho com o nó do norte. Por isso que eu falo que tem um grande potencial nessa quinzena aqui para manifestação de conexão das casas de Câncer e de Peixes, tá? Então, fantástico. Olha para isso que é onde as coisas estão indo bem. É isso que eu quero que vocês foquem aqui, tá? O Saturno em Áries sextil Plutão em Aquário é um aspecto harmonioso, mas que não vai mudar tanto nossa vida. Eu trouxe aqui só para cumprir tabela, tá? Beleza, então essa quinzena, daqui a pouco nossa comunicação começa a andar para frente com o Mercúrio andando, né, direto. Aliás, foi o caos. Esse Mercúrio retrógrado teve a parte positiva, né, que resgatou coisas de peixes, mas em geral causou. Gente, ó, começou a guerra lá. Não sei se vocês repararam o fato de que isso trouxe um grande problema no aeroporto lá do Oriente Médio, os aeroportos ali de Dubai e tudo, todos os milhões de voos cancelados. Isso é o maior Mercúrio retrógrado da história, né? Então, realmente esse Mercúrio causou coletivamente, fora individualmente, né? Eu tenho várias historinhas. Cada Mercúrio retrógrado eu coleto novas histórias, assim. É muito engraçado o Mercúrio retrógrado. Então, beleza. Aí agora, então essa parte nossa tá indo bem. Nossa, que legal, tem uma parte aqui que tá indo bem, tem novas possibilidades e tudo. Porém, para onde que a gente tá indo, né? Pro fundo do poço. Próximos passos, ai meu senhor. Então eu trouxe alguns eventos aqui, obviamente que não são todos, não, né? Mas eu trouxe o que é mais importante pra gente entender para onde que estamos rumando, tá? No dia 9 de abril, Marte vai entrar em Áries. Então pensa, né? Eu falei aqui para vocês que o setor Peixes vai ficar agitado nos 15 dias e fica agitado até essa data, 9 de abril, que é quando Marte entra em Áries, tá? Então, o setor peixe está aquecido até ali. Depois disso, no dia 13, ele faz conjunção com Netuno e depois a gente tem uma lua nova em Áries e no dia 19 ele faz conjunção com Saturno. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? O setor Áries vai começar, né? Afinal, ele é depois de peixes, ele vai começar a ser abastecido com seres ali, né? Vai começar a ficar mais agitado. No dia 25 de abril, Urano entra em Gêmeos. No dia 30 de junho, Júpiter entra em Leão. E no dia 4 de julho, Marte conjunção Urano em Gêmeos. Por que eu trouxe informações aleatórias aqui? Porque eu quero manter vocês informados da questão dessa guerra que está acontecendo e para onde que a gente está indo e quando que talvez a gente comece a ver isso dando uma aliviado, muito forte esse termo, né? Então, deixa eu explicar algumas coisas para vocês que são importantes,
apesar de que eu estou me adiantando, mas aí a gente já vai se programando. Eu trouxe o mapa do dia 19, tá? Então, reparem uma coisa. O setor peixes que a gente tinha visto agora para essa quinzena totalmente inflado aqui, né? Esvaziou, certo? Então, um ano atrás, 2 anos atrás, peixe estava cheio, a gente tinha Netuno, a gente tinha Saturno, os eclipses, né, acontecendo aqui com força total, por isso que eu falei que agora a gente está nesse período, né, de organizar aqui. De repente esvaziou, só sobrou o nó do norte, que também logo logo vai zarpar daqui. Então, de repente, uma área da nossa vida que nos deu muito trabalho, colocamos muito esforço, ufa, né, esvaziou, poxa, agora vamos fazer outra coisa. Só que o que está agora sendo agitado é um setor que dá muito problema, né, coletivamente. Áreas, não um setor do nosso mapa astral, né, mas um setor que coletivamente está sendo chamado para ser trabalhado. O signo de Áries representa, sim, a vontade própria, né? A vibe cowboy, pioneira, eu vou, eu faço, aconteço, e a gente está vendo essa energia surgindo aí. Isso já está desde o ano passado, quando a primeira vez que Saturno e Netuno entraram em Áries. Antes disso, já estávamos tendo eclipses em Áries, então a energia de alguém que arquetipicamente representa isso apareceu. Não preciso dar nomes aos bois aqui, que está meio que óbvio. Então, quando Netuno entrou em Áries recentemente, do ano passado para cá, veio uma informação assim: eu vou dominar o mundo, eu sou o cara, eu faço isso. Então, alguém representando esse herói, né? Aí, nos últimos climas, aí eu comentei o que aconteceu. Assim que o Saturno entrou em Áries na sequência, surgiu uma restrição. O Congresso lá, né, dos Estados Unidos, refreou as intenções de cowboy que estavam rolando. Então, a gente viu isso. Só que daí, no dia 17 de fevereiro, a gente teve um eclipse, e eclipses são portais de destino, eclipses mudam a rota das coisas, e nesse mesmo período, no dia 20 de fevereiro, a conjunção Saturno-Netuno, que já está acontecendo, já tem uns bons 2 anos, primeiro em Peixes se aproximou, daí chegou em Áries no meio do ano passado, e agora em fevereiro encontrou de vez, no 0 graus de Áries, que é um grau muito importante, e trouxe, a gente já estava esperando, né? Porque eu falei para vocês, tem uns 3 climas, eu falei assim, gente, a última vez que eu vi uma conjunção forte dessa acontecer junto com o eclipse foi na pandemia. Porque foi mesmo, na pandemia a gente teve, no comecinho de janeiro ali, um eclipse em Capricórnio e a conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio, e aí apareceu a pandemia. Então, a gente viu agora, né, Saturno e Netuno aproximando de Áries. Eu já tinha falado, gente, quando eu vi que ele começou a levar os navios lá perto, junto dessa conjunção em Áries, que representa, né, guerra, eu falei, não tem como fugir, isso vai acontecer. Só que o que parecia que ia ser pontual, não foi, né? Então, e não tem vibe de ser pontual. E aí, o ponto aqui é, Tiffany, mera ser humano é ótimo, né? Um mero ser humano, o que eu sei, né, do que vai acontecer, gente? Nada, né? Brinco de astrologia como uma titica de galinha voando aqui no cosmos, né? Mas tentando interpretar uma linguagem que nos é dada pelos deuses aí, de presente, de bandeja, o que eu digo? Que ainda o mês que vem, o abril, é que vem as coisas mais intensas, né? Não num sentido que mais coisa vai acontecer, mas vai se intensificar provavelmente o que já aconteceu, o que já foi lançado, tá? Por quê? Tem motivo, né? Por causa de um achômetro meu, né? Então, Saturno e Netuno se encontraram em Áries, mas agora o Marte e os planetas começam a se aproximar dentro de Áries, então começa a ter um excesso. Então, por exemplo, pode ser que tem uma história aí de que talvez tenham que descer tropas lá a pé, né? A pé é ótimo, né? Né? Real, assim, descer lá, porque por enquanto eles só estão brincando de jogar um coisa no outro, né? Mas talvez a coisa vá para o efetivo mesmo, ou o negócio simplesmente se intensifique. A questão é, abril não vai ser um mês leve. Então já se preparem psicologicamente isso para o coletivo, né? Então, para o coletivo vai ser um mês denso, intenso e pesado. Marte primeiro vai encontrar Netuno, ele entra em Áries, daí ele encontra Netuno, daí ele encontra com Saturno, e aí tem a Lua nova em Áries também. Então vai ter uma intensificação da energia de Áries no céu. Vamos retomar as datas. Em 9 de abril. Dia 1º de abril já tem uma lua cheia em Libra, a gente vai falar dela logo no próximo clima. Mas no dia 9 a gente tem Marte entrando em Áries. Marte em Áries, gente, é o arquétipo perfeito do guerreiro, né?
No dia 13 ele encontra Netuno, no dia 19 ele encontra Saturno e no meio disso, no dia 17, a gente tem uma lua nova em Áries, tá? Então vem aí uma grande tensão. Esse aqui, assim, é um período hiperinflado aí para o coletivo. A gente vai ver coisas intensas mesmo, em termos de guerra mesmo, não estou brincando, né? A gente está falando de coisas sérias aqui. E tudo isso acontece e no dia 25, o último planeta grande, Urano, Netuno, Plutão, a mudar de signo definitivamente. Venho falando sobre isso, né? A transição 2025, 2026, que seriam os planetas, né? Plutão, Netuno e Urano mudando de signo. Fora Júpiter e Saturno, que também mudam esse ano. Júpiter muda todo ano, né? Mas o Saturno a cada 2 anos e meio. Então, realmente, lembra, falei, a gente vai para um novo ano, 2026 só começa em abril, tenho falado isso para vocês, só depois do dia 25 de abril que a gente começa a entender onde que a gente vai estar. No momento, tá tudo no ventilador. O que eu sinto, assim, se Saturno e Netuno costuma ser a conjunção que marca transições ideológicas e mudança na rotas e organizações comerciais, é o que costuma aparecer, entre outros milhões de coisas. Essa guerra, esse conflito, ele está vindo para marcar essa transição de maneira de pensar e de ideologia. Pode ser que tudo isso se intensifique, se agrave e muitas potências comecem a brigar? Pode. Qualquer coisa pode acontecer. Como também pode acontecer um contramovimento onde se observa isso, que seria um Saturno em Áries, né? Se observa isso se espalhando e novas alianças e novas coordenações de vamos evitar que isso espalhe, porque ninguém quer viver isso, né? E óbvio que a gente vai ver isso reverberar na economia, não só vamos ver, como já estamos vendo, essa semana o preço já vai subir da gasolina, gasolina não, acho que é do diesel só que vai subir, né? Enfim. Gente, eu tenho entrado na notícia esses tempos, eu olho bem rapidinho, porque tá muito deprimente, né? Tá muito deprimente, porque assim, eu não gosto também de ser alienada, não saber nada, eu não gosto. Mas ao mesmo tempo, se eu começo a ler, fora tudo que tá acontecendo no Brasil também, né? Mas assim, se eu começo a ler, assim, nossa, é muito deprimente. Não tem uma notícia que alegra a gente, né? Tá bem pesado, bem difícil. Então a gente tem que manter o espírito alto, que não é um espírito alienado, mas é um espírito alto no sentido de, isso daí já estava previsto, não tem muito o que fazer, o pior está por vir, mas precisamos atravessar isso, tá? Então, abril é pior, né? Fevereiro foi lançado o jogo e aí abril é pior. Aí o que eu penso, né? A última vez que isso aconteceu foi lá na queda do Muro de Berlim. Aí a queda do muro é o quê? A última vez que Saturno e Netuno se encontraram, né? Para quem tá chegando agora. Que eu falei bastante sobre isso já. O muro cai, mas o muro é simbólico. A partir daquilo, muda tudo. É um evento que muda tudo. É sempre assim, né? Um evento, parece que é ele que é, mas é que é depois dele que tudo acontece. Então foi isso que a gente viu. Tô narrando o que aconteceu. Saturno e Netuno se encontraram no céu, teve um eclipse e começou uma guerra, tá? Isso não vai acabar amanhã, né? Nem que seja a reverberação disso e as consequências disso, né? Então, vamos acompanhar, tá? Então, agora, trazendo um pouquinho esse ponto Áries, para a nossa vida cotidiana, vocês que são espertos de astrologia, eu digo, e que já viram o vídeo aqui embaixo e olharam o mapa de vocês, depois que a gente terminar a reforma, né, a conclusão desse apartamento que nós compramos na planta de 2023 para cá, passando isso, abril é o período que, de fato, o setor Áries do nosso mapa astral vai gritar, tá? Porque, assim, a conjunção Saturno e Netuno aconteceram, mas conjunção é semente, né? Assim como o eclipse solar junto com essa conjunção, são duas sementes que a gente não vê o resultado, a gente planta. Agora, aos pouquinhos, a semente começa a sair o tiquinho verde assim para fora da Terra. Então, o setor Áries do nosso mapa astral estava ali, muita coisa acontecendo e ainda ao mesmo tempo tudo muito oculto. A partir da entrada de Marte em Áries,
ativando Netuno, ativando Saturno, daí Mercúrio vai estar ali também, vai ter uma lua nova ali também. Então, esse período, nosso setor Áries do mapa astral vai começar a florescer, a florescer não diria, né? Mas a crescer os talos, né? A aparecer o que a gente vai trabalhar ali. Então, esse setor começa a ficar hiper movimentado, tá? 9, dia 13, dia 17, dia 19 vai estar pegando fogo, literalmente, né, em Áries pegando fogo aqui, aí para o nível individual, onde vocês vão ser obrigados a olhar para esse novo setor da nossa vida que tem presença de Saturno e Netuno, tá bom? Então as coisas vão começar a movimentar demais a partir de abril aí. Beleza, então até aí tudo bem. Aí eu trouxe 3 outras coisas para a gente olhar. Logo depois, então, dessa hiperativação aqui, no dia 25, Urano finalmente entra em Gêmeos, né? E aí já era, agora vai começar, acabou Touro e agora começa o setor Gêmeos. Lembra que eu falei? Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos é a grande ativação das tecnologias, da inovação, sendo agora trazidas para o nosso cotidiano. Significa que a IA vai mudar a nossa vida? Olha, até a IA, vai, com certeza, mas até a IA chegar aqui, criar um robô e começar a cozinhar para mim e limpar, não tô satisfeita, não serviu para nada até agora, tá? Não adianta nada querer ir para Júpiter fazer as coisas se não tem um robô que limpa a minha casa, tá? Fiquem anotados aí essa minha reclamação. Porque Gêmeos, ele é o intelecto através do viés da vida prática, do dia a dia, do cotidiano, né? Gêmeos é o primeiro ar, é o ar da comunicação aqui, das coisas, né, do dia a dia. E Plutão em Aquário, Aquário já é a visão, visionário, os ideais. Então a gente pega o primeiro ar e o último ar, o Libra, não. E esses 2 ares, né? É assim, então eu tenho um ideal, uma visão maior do futuro, e isso precisa ser trazido para o Urano em Gêmeos, que é o cotidiano. Então, começa aí o 2026, começa de fato depois dessa data, quando as coisas vão acelerar muito. Então, a minha sensação é, depois desse BOzão que a gente está vendo, decisões vão ser feitas, né? Coisas vão ser alinhadas para um segundo semestre extremamente diferente, tá? Gente, é assim, 2026 é caixinha de surpresa, tá? De fato, 2026 para mim só começa a partir do dia 25 de abril, de fato, por causa da configuração como um todo, que a gente vai começar a entender o que vai acontecer. É um ano que vai voar, é um ano que já acabou, na minha opinião. Estamos em março, mas para mim esse ano já acabou, e ao mesmo tempo vai ter, assim, 1 bilhão de coisas que vão acontecer nesse ano, tá? Eu acho que a gente vai ter muita surpresa esse ano. Minha sensação, tá? Aí, beleza, então tem essa entrada de Urano em Gêmeos. Então, daqui até lá, estamos ainda finalizando 2025, 2.0. E daí, 2 eventos importantes. Júpiter vai entrar em Leão no dia 30. Aí é o último, né? Todos os planetas aí vão ter, de fato, mudado de signo. E nessa nova realidade, no segundo semestre, vamos ter eclipse em Leão também, que é a mudança, né? Começa essa mudança, porque os eclipses estavam Virgem e Peixes, e nesse ano eles começam para Aquário e Leão. Tivemos um em Aquário agora no começo do ano, e vamos ter um dia 12 de agosto em Leão. Então, todo o segundo semestre extremamente diferente do que a gente vinha vivendo até agora. A entrada, então, de Júpiter em Leão. E por que eu trouxe 4 de julho? Porque 4 de julho é 4 de julho, né, meus amores? A gente sabe porque a gente assistia muito filme de sessão da tarde, não tem como não saber a independência daquele país, porque nos foi colocado isso na nossa infância. Capaz a gente não lembrar a independência do nosso, mas saber a independência desse país, né? Enfim, que não será nomeado aqui. Então, por que eu trouxe isso, tá? Porque assim, ó, vamos lá. Olha o panorama, olha onde a gente vai estar em julho, né, no céu. Cadê? Plutão em Aquário, obviamente, e Júpiter em Leão, o seu oposto. Então vai haver essa oposição de Júpiter em Leão, que já é o Júpiter entre Leão com o pé na porta, tá? Então a gente vai ver essa hiperênfase nesse setor. Legal, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, nós vamos ter uma formação no céu de começo de ar, começo de fogo, começo de fogo, começo de ar. Quando a gente tem ar e fogo, existe harmonia no céu e, ao mesmo tempo, um aquecimento e as coisas andando a 200 mil quilômetros por hora. Então, o segundo semestre, ele vai embora, ele pega fogo, assim, ó, sabe? Um horizonte extremamente diferente do que a gente está vivendo hoje, com tudo em peixes ainda, finalizando e tal, né? E por que eu trouxe isso particularmente?
Gente, 4 de julho é a independência, né? E é um dia meio complicado, porque é um dia que eles costumam comemorar. E desde que eu comecei a estudar ano passado, né, para falar sobre o ano de 2026, quando eu lanço meu manual, quando eu vi que a conjunção de Marte e Urano vai acontecer no 4 de julho, isso me chamou muita atenção. Mas muita atenção. Por quê? Quando a gente vê Marte e Urano se relacionando no céu, por conjunção, oposição ou quadratura, eu sempre falo aqui para vocês: vamos ver algum tipo de acidente, explosão e coisas, né? Eu falo acidente de avião, acidente de helicóptero, acidentes de ônibus, a gente acaba vendo coletivamente algo nessa magnitude, porque é característico dessa conjunção, que é uma conjunção. Urano, ele é o repentino, inesperado, e Marte é um conflito, né? E dá algum tipo de coisa assim coletiva, a gente vê. Eu nunca esqueço, né? O Frejá, gente, Frejá, o Boechat, teve aquele acidente de helicóptero dele numa relação de Marte e Urano. Então, o que rola aqui? Por que me chamou muito a atenção isso? Não é brincadeira, né, gente? É um dia particularmente muito importante para um país que está se metendo num conflito. Então, uma combinação dessa nessa data chama para algum tipo de coisa extra acontecendo por lá. Não posso afirmar nada, mas assim, se eu morasse nesse país, eu ia ficar dentro da minha casa bem pleníssima, tá? Porque é um dia que vai estar assim bem inflamado, né? Não preciso falar mais nada, eu acho. Então temos chance sim de ver alguma coisa acontecendo um pouco mais forte. Até lá, gente, tem muito chão, né? Porque o outro inventou agora de invadir todos os países, né? Tá brincando de war, literalmente, né? Tá brincando de war. Tem um tabuleirinho lá e tá brincando disso, né? E aí a gente não sabe se é iniciativa dele fazer alguma coisa ou se vai ser algo que vai ser, né, vindo em direção. Eu fico falando em código mesmo, gente, porque hoje em dia a gente não pode falar as coisas direito na internet, que a gente nunca sabe, né, se o nosso vídeo vai para frente ou não vai. Então não é que eu sou doida, que às vezes eu evito para não reverberar e não dar problema para mim depois. Enfim. Hoje em dia o mundo ficou esquisito mesmo, né? Então é isso, tá? Vamos observar, acho que tá subentendido aqui o que pode vir, tá? E aí o panorama, o que acontece para vocês entenderem do segundo semestre? Vai sair correndo, assim, a nossa vida vai estar indo muito rápido. Um ano, ainda é por isso também, né? Por exemplo, no Brasil nós vamos ter eleição no fim do ano, mas a gente tem Copa do Mundo nesse meio do ano. Aliás, isso aqui é Copa do Mundo, né? Gente, eu nem sabia que tinha Copa do Mundo. Eu já, desde do 7-1, eu desencanei também, porque tem um jogador que eu detesto, que joga, não sei se esse ano ele vai jogar, e eu tenho uma antipatia tão grande por essa pessoa, que eu não conseguia mais assistir jogo por causa dessa pessoa que eu detesto, e aí eu peguei um ranço por causa disso. Mas tomara que ele não jogue esse ano, porque daí seria legal. Mas eu também não vou assistir, porque é preguiça. Então é isso, tá? Trouxe aí todo um panorama. Sim, eu tenho um último mapa para mostrar para vocês. Trouxe todo um panorama para vocês entenderem para onde que a gente está indo, né? Nessa quinzena, de novo. Vamos aproveitar o que está fluindo. E eu trouxe o mapa dele, o Dorito. Sim, por quê? Brevemente, não vou falar nada, não quero saber, né? Enfim, não queria nem olhar o nome ali. Mas por que eu trouxe aqui? Só para mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu trouxe o mapa dele aqui, ó, daquele que não será nomeado. E não vamos falar dele, da personalidade dele, porque preguiça. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Ele ganhou no final de 2024 para tomar posse no ano seguinte de 2025. Júpiter, que é o planeta da expansão, estava no signo de Gêmeos, na casa 10 dele de carreira, e Urano tinha entrado também na casa dele de carreira, mostrando sim um ápice, uma culminação, né, uma chegada num topo. E aconteceu de fato, né? Tava isso muito favorecido. Eu fui olhar, o Júpiter estava aqui, ó, em cima do nó do norte do Sol dele. É o destino dele mesmo assumir, né, essa posição, tá aí. Fazer o quê, né? Temos que lidar com isso. E nesse exato momento que estamos, Júpiter está aqui em Câncer. Então, quando Júpiter, por trânsito, está passando no topo do nosso mapa, é um período realmente de culminação profissional, de acordo com, claro, a vida de cada pessoa, né? Então, cada pessoa tem uma vida profissional, não é todo mundo que vai virar presidente porque o Júpiter está na 10, mas no caso dele, que está envolvido nisso,
aconteceu, né? Beleza, só que o que eu quero mostrar para vocês no segundo semestre, talvez trazer esperança, não sei. No segundo semestre isso vai mudar um pouquinho, tá? Tem uma coisa que eu também achei muito interessante, porque eu acompanho o mapa de um monte de gente que está em posição de poder para ver, né? O que está vibrando dentro da pessoa para ela estar fazendo as coisas. E é engraçado, né? Ele tem aqui esse Marte em Leão, nos últimos graus, e Urano tá em Touro ainda, né? Andou em Touro no finalzinho, fazendo uma quadratura para esse Marte, trazendo essa necessidade que andou rolando aí de Marte quadratura Urano. É isso que eu falo para vocês, é energia de explosão, de movimento. Então, quando isso é ativado no nosso mapa natal, é um período que a gente está com muita energia, querendo fazer. Então, é desse lugar que ele está vindo aí nos últimos meses, né? Mas o panorama vai mudar bastante no segundo semestre para essa pessoa aqui. Por quê? Quando Júpiter entrar em Leão, Leão é a casa 12 dele. Casa 12 é um setor de introspecção, finalizações, hospitalizações, recolhimento, né? Retiro espiritual. A gente tem certeza que ele vai sair para fazer um retiro espiritual, né? O que eu quero dizer com isso, né? O Júpiter entra aqui a partir de julho e nós vamos ter um eclipse em Leão, na casa 12 dele, no dia 12 de agosto. Então, a tendência, tá, é que no segundo semestre, por algum motivo, essa força toda que estava tendo vai começar a decrescer, porque tem um ano de Júpiter na 12. Significa que ele vai embora, que ele sai do poder? Não posso afirmar. A casa 12 é a casa das prisões. Duvido que vai acontecer, mas é a casa das prisões, tá? Então, vai haver aqui um declínio da energia dele como pessoa, tá? Isso não sei o que vai significar oficialmente, mas vamos observar que no segundo semestre o tom vai mudar um pouquinho para ele como um todo, tá? E o Casa 12 fala de um período mais recluso, mais introspectivo, tá? Então vamos ver o que isso significa. Não posso afirmar nada. Aliás, curiosamente, porque eu acompanho o mapa dos famosos como um todo aí, que eu sou fofoqueira de astrologia. E por último, uma coisa que me veio agora, eu devia ter pensado isso antes para trazer. Vocês sabem, né? Tem ele, né? O Doritos tinha aí uma relação com aquele outro lá que eu também não quero falar, né? O Jeffrey. Enfim, já falei. Eles tinham uma relação muito próxima e o príncipe também tinha uma relação muito próxima. Eu devia ter trazido o mapa do príncipe, porque outro dia eu olhei e o príncipe, gente, é pisciano, né? Eu acho que ele é do 0 grau de peixe, uma coisa assim, ou talvez o último grau de aquário. Não importa. Eu sei que ele foi preso, né? Vocês ficaram sabendo disso? Ele foi preso por envolvimento nessas histórias. Eu acho que ele passou alguma informação, não sei, enfim. Ele foi preso no aniversário dele, que foi no eclipse, ali de aquário e tal. Então ele fez aniversário perto do eclipse, foi uma coisa assim. Que pena que eu esqueci e não trouxe. E aí eu achei isso tão curioso, né? Ele é preso num eclipse no aniversário dele. E eclipse, gente, é isso. É um fim, um novo começo, algo imprevisível, uma mudança de ritmo, que eu sempre falo para vocês. E aí, quando eu fui olhar o mapa dele, se eu não me engano, é que agora eu não lembro de cor, eu acho que ele tem câncer na casa 12, tá? Eu acho que o ascendente dele é leão, alguma coisa assim. E eu vi que ele tá com a casa 12 dele. Posso estar falando errado, mas é uma coisa assim, o Júpiter tá na casa 12 dele. Então, assim, ele foi preso com o Júpiter na 12. Então, eu já vi muito isso acontecer, tá? Pessoas que estão em eminência de ser presos, pode acontecer quando a casa 12 é ativada, porque a casa 12 fala de aprisionamentos, tá? Então, aconteceu com um príncipe, né? Não, coisa que eu nem sei. Ai, gente, nem sei. Por mim seria assim a transição dele, né? Mas, enfim, não posso ficar criando expectativa que depois eu fico chateada. Deus me perdoa. Amores, é isso. Trouxe muitas fofocas para vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Me contam aqui, né? Parece que faz 6 anos que eu não gravo clima astrológico. Não sei por que eu tô com essa sensação, acho que porque aconteceu muita coisa. Tentei trazer aí um panorama, né, dos próximos meses para vocês se organizarem, tá? Então, cuidem-se e não também se deixem influenciar demais por isso tudo que tá acontecendo, senão a gente fica louco, tá? Toquem a vida de vocês, que vocês ganham mais, porque senão vamos todo mundo ficar doidinho e ter que ser internado. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!